Pronto. Iniciamos aqui. Então, vamos dar início a mais um dia de nosso estudo, na presença da espiritualidade protetora, na presença da intuição desses amigos que nos auxiliam no dia a dia, nas tomadas de decisão, que nos auxiliam nos intuindo a cada momento, para que nós possamos, enquanto família, enquanto pleia de espíritos encarnados nesse planeta, a cada dia, evoluirmos a cada dia mais, dando um passinho após passinho na nossa seara evolutiva, agregando sentimentos, virtudes e valores a cada instante da nossa existência, para que um dia possamos chegar ao momento de sermos considerados espíritos ditosos, felizes e plenos, em harmonia com o Pai, em harmonia com toda a sua criação. Que assim seja. A gente terminou, né, o 4º capítulo do livro. Estamos entrando, né, hoje no capítulo 5. O capítulo 5, a temática principal dele é sobre teorias sistêmicas clássicas. Então, a gente adentrando nas teorias sistêmicas, né, nas teorias realmente que pensam dessa forma holística e sistemática, e também são divididas, né, em teorias sistêmicas clássicas e as teorias sistêmicas, né, mais recentes também, que até o próprio pensamento sistêmico ele vai, né, evoluindo à medida de que que novos conhecimentos vão surgindo, né? A ciência ela vai evoluindo e a gente vai também agregando mais conhecimentos, mesmo nas teorias mais recentes do conhecimento, né? A primeira teoria sistêmica clássica, que se o Tijol ficar para trás aqui, para a gente ter uma compreensão a respeito, né, desse novo pensamento sistêmico, é a tectologia. Eu achei interessante que a gente não acha muita coisa a respeito da tecnologia da internet, porque sempre que eu leio o que cá para trás aqui, eu tento buscar bastante fontes extras para que o meu entendimento seja bem alicerçado, para que eu consiga transmitir para vocês também, né? Tudo que eu estou lendo aqui nesse livro é muito novo para mim também, muita coisa, então eu vou buscando umas fontes novas para que eu tenha um alicerce bem mais sólido desse conhecimento também recém-adquirido para mim, para que eu consiga transmitir para vocês de uma forma mais simples, assim, do que às vezes a gente bate um pouquinho de cabeça para compreender se não tem uma forma simples de ser passada. E tem pouquíssima coisa na internet, quase nada, a respeito dessa teoria, tecnologia. O que eu achei foi dois vídeos, assim, basicamente, inclusive em espanhol. A gente, deixa eu só fechar um pouquinho aqui, mas que o computador ele está sem o cabo aqui, quando ele vai descarregar. Só um instantinho. E aí, eu nessa busca achei pouquíssimo material, e aí fui entendendo depois do porquê que esse início da teoria dos sistemas, que chama tectologia, ele não tem tanto material na internet. Inclusive, o próprio Capra traz aqui no livro, sinalizando que é uma das bases principais para essa teoria geral do sistema, mas que nem o pensador e o codificador da teoria básica dos sistemas, que chama Bertalan Fay, ele citou esse teórico da tectologia, que chamava Alexander Bogdanov. Então, ele foi um pensador que teve várias ideias a respeito desse pensamento sistêmico, dessa teoria do sistema, assim, mas ele não foi, tipo, é como se não tivesse globalizado o pensamento dele em si. Então, depois, com o passar do tempo, esse Bertalan Fay,
que foi o pensador da teoria geral do sistema, quando ele lançou a teoria dele, sem citar o outro, basicamente a teoria ficou conhecida, ficou difundida, mas antes disso, o Bogdanov, que é um alemão, ele, ele trouxe várias partes dessa teoria e não foi conhecida e nem creditada. E essa tecnologia ele descrevia os princípios de organização dos seres vivos. Então, né, em suas próprias palavras, ele descreveu da seguinte forma: a tecnologia precisa esclarecer os modos de organização que se percebem existirem na natureza e na atividade humana. Em seguida, ela precisa generalizar e sistematizar esses modos e, mais adiante, explicá-la. A tecnologia lida com experiências organizacionais que não são deste ou daquele campo essencializado, mas de todos os campos básicos. Então, essa ciência recém-aparecida, recém-surgida ali, foi a primeira tentativa na história da ciência de chegar a uma formulação sistemática, ou seja, holística, interligada, dos princípios de organização que operam sistemas vivos e não vivos, porque ela tendia a também ter um início de um pensamento da organização dos sistemas não vivos e também dos computadores que ainda não existia, mas seria fazer essa ligação entre uma lógica dos sistemas vivos que pudesse se estender também, basicamente, a esses sistemas não vivos, que mais tarde a gente conseguiu chamar de ciberneticistas. Começou o pensamento da criação dos computadores e tal, mas já começava, já aqui na tectologia, essa ideia de pensar em princípio organizacional. Qual seria o modo de organização e a lógica que existia nesses princípios, que teoricamente se repetiam, né, em outros sistemas também. Então, ele chamava de uma ciência universal da organização, e ele entendia que existia, ele cunhou um termo que chamava forma organizacional, que seria a totalidade de conexão entre os elementos. Então, ele entendia os sistemas como sistemas repletos de organização e que essas formas de organização eram como padrões que se repetiam em outras formas de organização, de sistemas vivos ou não vivos. Ele entendia também que um dos principais mecanismos organizacionais, o mecanismo de organização, seriam chamados de formação e regulação, nos quais a formação consistia na junção de complexos, né, por vários tipos de ligação. E complexo em si seria um conjunto, né, que seria um todo mais ou menos coerente, ou seja, um sistema. Quando a gente fala assim, complexo penitenciário, é uma palavra que a gente ouve muito, né? A gente está falando de vários sistemas ali, né? Nesse exemplo, por exemplo. São vários prédios ali que é chamado de um complexo penitenciário. A gente ouve muito quando a gente fala em complexo nesse sentido aí. Que seria o quê? É um conjunto que é mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de subordinação. Então, só a palavra em si, complexo, já nos traz um conceito que é ligado muito a essa questão dos sistemas, que é os componentes que funcionam com relações de interdependência, né? Um depende do outro na sua organização. Então, ele falou assim, essa formação consiste justamente na junção de diversos complexos, que por si só já é uma junção organizada de partes interdependentes. Então, eu lembro muito, no final, basicamente, da nossa última aula, que a gente falou da questão da ideia
de relações, que no livro tem até, deixa eu colocar aqui na tela, essa figura aqui de vários sistemas interligados, como se fosse um sistema ligado ao outro por essas linhazinhas, né? Então, quando ele traz aqui a informação de que a dinâmica da formação consiste na junção de complexos, eu lembrei logo dessa imagem, que seria vários complexos, que já são sistemas em si, sendo ligados a outros complexos, como é a nossa vida no geral. Se a gente parar para pensar no nosso corpo humano, que é uma analogia muito mais fácil de entendimento, são vários sistemas interligados, justamente como se a formação desse corpo humano, que é a primeira coisa que Bogdanov cita, né, o primeiro ponto, que é a formação, para formar esse sistema complexo aqui organizado, que é o corpo humano, existem diversos sistemas interligados de forma organizada, que é o que eu mais uso para exemplificar, porque fica um exemplo muito de fácil entendimento. Sistema respiratório está interligado com o sistema circulatório. Na verdade, o nosso sangue não circula oxigênio pelos nossos órgãos e faz toda uma troca com o nosso pulmão. Não é um sistema completamente interligado do outro, mas se observarmos de forma separada, a gente vê uma organização sistemática, né? Individual, mesmo que eles precisem, porque está num corpo complexo, está totalmente interconectado de forma organizada. Então, basicamente, o que esses nomes difíceis, Bogdanov traz é que a primeira ideia desse entendimento desses sistemas seria entender que eles estão sempre interligados dessa forma para ter o que ele chama de formação desse sistema ainda mais complexo. Então, nós temos diversos sistemas no nosso organismo e podemos estudá-los de forma individualizada, mas para formar esse complexo maior que chama ser humano, eles precisam necessariamente estarem interconectados e de forma organizada, certo? Então, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema excretor, né, liberando todos os excessos da nossa organização, da nossa alimentação, da nossa ingestão de líquidos. Então, são todos sistemas interligados de forma organizada. E aí ele enfatizou que existe um fato chamado tensão entre crise e transformação, que tem importância central para a formação desses sistemas complexos que formam, né, esse sistema maior e organizado. Então, existe sempre crise e transformação. Se a gente parar para pensar o quanto a matéria ela se transforma no nosso próprio organismo, porque é o que a gente tira de uma analogia de melhor entendimento, né? A gente pode compreender que existe uma constante transformação nesses sistemas. Além de que a questão da crise que ele traz aqui. E ele traz a crise como um nome de crise organizacional, que se manifesta como uma ruptura do equilíbrio sistêmico existente e, ao mesmo tempo, representa uma transição para um novo estado de equilíbrio. O que é que essa crise representa? Por exemplo, a crise organizacional, uma mudança de paradigma, por exemplo, de conceitos, como é o próprio pensamento sistêmico, ele determina como se fosse uma crise no sistema, né, que vai fazer com que haja uma nova homeostase, um novo equilíbrio, que, de acordo com ele aqui, tem uma importância, né, que representa uma transição para um novo estado de equilíbrio. De tempos em tempos, ora nos comportamentos, nas relações sociais, ora nos nossos corpos, existem transformações e crises. Mas o nosso organismo, assim como os outros sistemas que são tratados aqui nessas teorias dos sistemas, tem uma condição de autorregular-se, de chegar a um novo equilíbrio, mesmo após momentos de crise. E a gente vai ver mais detalhada essa questão dessa nova
desse rearranjar e voltar para o equilíbrio após momentos de crise um pouco mais na frente também, que é o que chama de feedback ou retroalimentação dos sistemas, que mesmo após um período de crise, e como ele cita um pouco aqui mais na frente, o conceito de catástrofe, os sistemas organizados, né, como a teoria sistêmica busca fazer essa compreensão, tende a voltar a um equilíbrio, justamente por conta dessas interconexões que existem entre as suas partes. Diga, James. Essa colocação de Ludwig me lembrou, Kessia, Pietro Baldi, não é? Pietro Baldi, para quem não conhece, ele foi um filósofo italiano, residiu no Brasil muitos anos, ele escreveu uma série de livros e um dos best-sellers dele era A Grande Síntese. Ele falava dessa questão, mas de outra forma, né? É só questão de terminologia. Ele dizia que todo o caos é, é uma crise para uma grande organização. O caos significa uma grande organização. Então, eu me lembrei da grande síntese, né, que ele fala exatamente de que todas as formas de vida no universo vivem em um constante caos, que significa uma grande organização. Sem caos, não há organização. Tá? Então, o, o corpo humano, né, ele é um grande caos. Né? Vocês não imaginam quando o corpo está tentando reagir. Eu estou vendo isso aqui na prática com minha mãe. Minha mãe teve o AVC, o lado direito paralisado, e de vez em quando o lado, o lado, o lado esquerdo dela começa a tremer, não é? Começa a tremer. E aí os médicos dizem o seguinte, que essa tremedeira significa que a parte do cérebro está tentando buscar novas conexões, não é? Houve um curto-circuito e eles estão tentando criar novas conexões dentro desse caos, dessa falta de luz que levou ela a um AVC, que é queimar realmente os neurônios. Eles buscam novas alternativas dentro desse grande caos, né, que acontece nessa máquina fabulosa que é o cérebro humano. Né? E é partindo dessa desordem, né, que o próprio organismo humano e as relações ora, tipo, as condições sociais, elas tendem a se auto-organizar, né, se reorganizar e buscar um novo equilíbrio. Tem uma teoria, eu não vou citar aqui, porque eu não a estudei de forma mais organizada, principalmente para o estudo aqui, que é a teoria do caos, né, que fala realmente que existe uma desordem crescente no universo, mas tem formulações matemáticas, não é simplesmente assim abstrata essa teoria do caos. Tem formulações matemáticas que, inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui na frente sobre aquela ideia que a gente comentou, que existia uma crise, primeiro, dos pensadores acharem que nós estamos migrando constantemente para uma organização. Lembra que a gente falou, acho que tem umas 3 aulas passadas, que existia uma dualidade entre a compreensão de que o universo estaria migrando para uma organização constante e a outra vertente de que a gente estaria migrando para uma entropia, que é uma perda de energia, que é derivada justamente da segunda lei da termodinâmica de Newton, que fala que sempre existe uma perda de energia, né, em qualquer troca, por exemplo, energética, sempre se perde um pouquinho de energia em qualquer reação.
E seguindo, teoricamente, essa lei da segunda lei da termodinâmica de Newton, que é lá reducionista, cartesiana, né, que a gente estava estudando anteriormente, antes da gente adentrar mais profundamente nessa teoria dos sistemas e no holismo, de acordo com ela, teoricamente, tudo no mundo estaria perdendo energia. E a gente estaria migrando, né, para uma morte certa do universo, já que tudo está perdendo energia de pouco a pouco. Então, os cientistas eles estariam divididos entre, então, qual rumo que está indo? Teoricamente, a gente estaria sempre evoluindo para um equilíbrio, ou a gente estaria perdendo energia frequentemente, e o universo entraria numa entropia máxima, que seria esse caos, essa perda de energia até parar. Por conta justamente desses questionamentos, é que na teoria geral dos sistemas conseguiu se estabelecer o conceito de sistemas abertos. O que é que isso quer dizer? Que essa perda de energia em si de um sistema, das relações, das trocas em si, que na termodinâmica a gente está falando de troca de temperatura, por exemplo, ela não é um sistema fechado, se assim a gente pode falar. É um sistema aberto, que ora perde energia aqui nessa reação, ora ele está ganhando por outro meio. E essa energia que se perdeu nessa reação está sendo aproveitada em outra reação. Então, teoricamente, por meio dessa ideia dos sistemas abertos, a gente não estaria como uma máquina perdendo a força, porque um sistema retroalimenta o outro. É isso que os pensadores da teoria geral dos sistemas e os ciberneticistas colocam aqui um pouquinho mais para frente. Mas eu acabei antecipando justamente porque tem muito a ver dessa teoria do caos, dessa ideia da homeostase do equilíbrio criado sempre após a crise. Se a gente parar para refletir, até nos nossos comportamentos sociais, na nossa política em si, sempre após uma crise, vem uma nova forma de tentar equilibrar. Por exemplo, a gente passou um período fora do mapa da fome, né? Um período considerável, onde a fome, ou porque o termo técnico fugiu da minha mente agora, para fome, insegurança alimentar grave. A gente passou um período onde a insegurança alimentar grave, que é a fome, no país, estava por um grande período abaixo de 5%. Né? Então, a gente não estava nesse mapa da fome da ONU. Do período um pouquinho antes da pandemia, no meio da pandemia, não lembro ao certo, o Brasil ele voltou para o mapa da fome. Então, a gente entrou num período de crise social muito grande, decorrente da pandemia, de questões governamentais, e foi um caos, uma quebra desse equilíbrio. Então, a tendência dos próprios sistemas econômicos e sociais é uma auto-organização para que a gente consiga, por exemplo, contornar essa crise, contornar esse caos, para que a gente tenda a sair desse mapa da fome, para que a gente tenda a sair dessa crise gerada ali de forma econômica, né, política, social, tudo que está envolvido. Então, eu tirei o exemplo, por exemplo, eu tirei o exemplo, por exemplo, do corpo humano, que é algo mais físico, para trazer para as teorias sociais. Uma das questões, por exemplo, que o próprio Capra traz aqui, trazendo mais para essa questão social, lembra que a gente estudou, quando a gente estava falando de economia cartesiana anteriormente, a ideia, né, da mão invisível do mercado, que tenderia a organizar os momentos de crise econômica, também é uma forma de autorregulação da economia, né, que tem as críticas porque estaria mais voltada, né, para uma visão muito cartesiana. Mas o que eu cito com esses três exemplos, ora biológico, né, ora econômico, ora social, é que após períodos de crise, de desorganização, de caos, de perda de energia, os sistemas, sejam eles biológicos, sociais,
humanos, organizacionais, empresariais, tendem a juntar as suas partes como um todo, seja ele, quando a gente está falando em sociedade, sociedade civil, governo, empresas, organizações não governamentais, então todas as partes, individualidades, a tentar entrar no equilíbrio para corrigir esse caos. O corpo humano, biologicamente falando, junta todos os sistemas. Quando está um caos, por exemplo, instalado de saúde, como um dos exemplos que James citou, junta tudo, né? Tira oxigênio de uma parte, compensa com outra. Todos os sistemas fazem uma interconexão para que a gente possa chegar a uma homeostase, ou que a gente pode chamar de equilíbrio do organismo. Então, o estudo dos sistemas, ele busca essa compreensão que foi iniciada pela tecnologia, a gente acabou aprofundando, entrando já na teoria geral dos sistemas, né, das teorias cibernéticas, mas a tecnologia só deu o pezinho inicial, mas só para a gente ir pegando esse conceito geral de que a tendência do estudo dessa teoria geral dos sistemas é a gente ver que não é um sistema isolado que corrige esse caos, essa desorganização, é justamente essa união de diversos sistemas, essa organização que não tem como funcionar de forma unilateral para corrigir justamente essa falta de organização e o termo que ele cita aqui, que inclusive surgiu nessa mesma época, foi o conceito de catástrofe, né? Que junta-se todos os sistemas de uma forma organizada para corrigir esse caos ou essa catástrofe, que ora pode ser no nosso comportamento social e macroscópico, catástrofes mesmo ambientais, né? Tsunamis, pandemias. Então, pós esse período caótico de pandemia, a gente tem uma tendência a organizar-se novamente, ou a gente iria ladeira abaixo, né? Pós esse caos de organização de saúde, de crise econômica, de crise social, a gente está voltando a se organizar enquanto humanidade terrestre depois do caos, né? Então, é isso que a teoria dos sistemas vem estudando em todas as áreas do conhecimento social, biológica, computacional, matemática, né? Então, são todas as ciências, todas essas ciências do conhecimento se juntando para ter uma compreensão disso que hoje a gente cita como se fosse um conhecimento básico, né? Como se fosse algo facilmente dedutível, né? Depois, a gente sempre fala, depois da tempestade vem a calmaria. Isso foi estudado por cientistas sociais, biológicos, matemáticos, físicos e químicos, provando que esse jargão, depois da tempestade vem a calmaria, ele acontece em todos os aspectos da vida do planeta, né? Sejam eles biológicos, sociais e tudo, provados por teorias físicas, matemáticas, e é essa a maestria dessa nova ciência que vem surgindo. É um entendimento de que as leis que funcionam, né, para sistemas biológicos, elas funcionam para toda a vida no geral, em todas as formas de organização. Então, é o entendimento de um funcionamento organizado desse todo que é o universo. A gente, enquanto espíritas, a gente compreende isso, por exemplo, como a lei natural, né? Que é aquela ideia de que organiza tudo, funciona para todos, para os minerais, para os vegetais, para o ser humano. A lei natural, ela funciona para todos os seres e organiza tudo, de todas as formas. Então, os cientistas, os estudiosos, por meio dessas teorias dos sistemas, começaram a entender que existe uma organização, um padrão organizacional, que é aquela ideia, né? O pau que dava Chico, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, que funciona para tudo, que funciona para todos os sistemas. E aí eles conseguiram justamente o entendimento de que existem esses sistemas de forma organizada e interconectadas, onde a lei que funciona de uma forma a organizar um deles funciona para todos. Então, é essa a ideia básica da ideia, né, do entendimento dessa teoria geral dos sistemas, desse pensamento não cartesiano e não reducionista de querer compreender as partes,
mas sim a compreensão dessas interrelações de todas as partes, formando esse todo integrado, né? E aí, Capra traz aqui que, como Bertalan Fay, que foi o precursor da teoria geral de sistemas, Bogdanov, que fala da tecnologia, reconheceu que os sistemas vivos são sistemas abertos, como eu sinalizei para vocês em relação à ideia da perda de energia, que operam longe de um equilíbrio e cuidadosamente estudou seus processos de regulação e autorregulação. Ou seja, antes do autor principal dessa teoria dos sistemas, que fala dessa regulação, dessa autorregulação, desse feedback, né, ou retroalimentação, que está bem nos estudos da cibernética, o precursor da teoria da tecnologia ele já estudava esses conceitos. Né? Então, teoricamente, a teoria geral dos sistemas, que foi cunhada por Bertalan Fay, ela já tinha várias ideias antes explicadas pelo amigo aí Bogdanov na tecnologia. Diga, James. Isso faz lembrar quando sistemas abertos, né? Com a explosão do Big Bang, há 14 bilhões de anos, na linha do tempo, em um determinado momento surgiram as galáxias formado desta grande explosão, desta poeira. O sistema solar, ela também teve essa origem. E a própria formação do planeta Terra, ele vai surgir através do que Neil deGrasse, para quem não conhece, Neil deGrasse Tyson, ele é um cosmólogo norte-americano que escreveu aquele best-seller Origens, e ele tem um programa na TV americana sobre origem. Não, Cosmos é Carl Sagan, é Origens o nome do... Então, ele vai dizer, e quando você estava falando, Kessia, da teoria de Capra, a gente presta bem atenção que a Terra, vai dizer Neil deGrasse, que ela foi condensada através de uma grande força gravitacional que foi reunindo, a palavra que ele usa é planetesimais. O que é um planetesimais? Traduzindo a linguagem, é como se fosse pedaços de asteroides, não é? Partículas de asteroides vão se reunindo por uma força gigantesca gravitacional que faz com que eles vá se colando dentro desse grande caos. A formação do nosso planeta foi um grande caos regido por uma força gravitacional que reuniria. Então, nos primeiros 2 bilhões de anos, havia um caos muito grande, era como se o planeta fosse um caldeirão de sopa fervente. Um grande caldeirão, imagine vocês, um caldeirão de sopa, com todos os ingredientes em um processo de ebulição. Nesse período, a Lua, que nós conhecemos hoje, que está a 300 mil quilômetros de distância da Terra, nos primeiros anos de vida da Terra, há 1 bilhão de anos de nascimento, a Lua estava próxima à Terra a 20 mil quilômetros, praticamente estava colado. Então, o Neil deGrasse Tyson, e como o próprio Galileu no livro A Gênese, ele vai dizer que essa força gravitacional, essa explosão, e que no início havia um caos, mas era um caos organizado, sendo atuado por forças ultras evoluídas que manipulavam esse caos para um surgimento de novas vidas e novas civilizações. E que ainda está, não é? Ainda estamos neste grande processo cíclico de sistemas abertos e depois fecha-se um sistema para abrir novas fronteiras de novos sistemas nesse processo cíclico de evolução do universo, do cosmos, de todos os seres que habitam esse cosmos universal.
uma organização, né? Depois do caos, sempre volta esse equilíbrio. É justamente isso aí, universal. Aí você trouxe aí Big Bang, formação da Terra, tudo interligado, né? E aí ele trouxe aqui que... Cadê? Onde é que eu estava aqui? Me perdi. Sim, que ele tem... Bogdanov, ele não tentou formular matematicamente suas ideias. Provavelmente, ele trouxe só essa ideia teorizada, não tentou formular de forma matemática suas ideias, mas ele tinha em mente um desenvolvimento de um simbolismo tecnológico abstrato, que seria um novo tipo de matemática que seria capaz de analisar esses padrões de organização. E aí Capra diz que meio século mais tarde surgiria uma nova matemática que responderia por tais características, que chama matemática dos sistemas complexos. Eu, na minha simplicidade e não entendente dessas matemáticas complexas e diferentes da que 1 mais 1 é 2, fui pesquisar o que seria essa matemática complexa, né, que surge aqui, matemática dos sistemas complexos. E ao ler, eu fui começar a entender como as coisas vão se ligando, né? Como a gente vai tendo esse conceito de sistemas em todos esses campos. Por exemplo, o que é um sistema complexo? É um conjunto de unidades que interagem entre si e que exibem propriedades coletivas. Ou seja, é justamente o que Capra vem trazendo aqui desde o início, que esse sistema inteiro, né, que é o resultante dessas interações, eles têm características próprias que são independentes das características de suas partes. Capra não está falando isso aqui o tempo todo? Quantas vezes eu já repeti isso aqui, que é totalmente diferente daquele pensamento de Newton, que achava que entender uma das partes eu entenderia o todo, né? E aí Capra traz uma ideia completamente diferente, que está justamente na ideia do que é um sistema complexo matemático. O conjunto de unidades que interagem entre si e existem propriedades coletivas emergentes. Trata-se de uma área de pesquisa muito ativa que mescla física, matemática, biologia, sociologia e outras áreas de pesquisas. Então, eu fiquei refletindo como todas essas ciências novas que foram surgindo, inclusive essa matemática dos sistemas complexos, todas falam a mesma linguagem. Algo que parece, a princípio, muito difícil de ver como que a matemática traria uma mesma linguagem de uma ciência social. Mas olha como elas falam. Como esse todo tem características próprias, completamente distintas de suas partes. Então, a própria matemática, que é algo que a gente, como eu tiro por mim, que não sou da área, né, das exatas, tem fórmulas para categorizar, né, isso que a gente está discutindo em forma de teoria. Então, isso é fantástico, se a gente parar para refletir, porque a lei do universo, tal qual a gente entende enquanto, né, estudiosos da doutrina espírita, da lei universal, ela é uma só. Então, realmente, seria uma lei que a gente conseguiria compreender todas as matérias, né? Se a gente for parar assim para pensar a grosso modo, mas que parece que não é o que a gente vê quando a gente estuda as ciências básicas no colégio. Uma coisa é uma coisa, né? Ciências sociais está aqui, economia é outra coisa, física é outra coisa, como se não existissem relações. E nesse nosso novo estudo, aqui estudando esse livro, a gente está vendo como as relações elas existem de uma forma constante. A formulação, quando a gente vê aqui no próprio conceito de sistema complexo, ele coloca aqui uma área de pesquisa que mescla física, matemática, biologia e sociologia. Parece algo fora da nossa realidade, que ainda estamos vivendo numa sociedade não holística, numa sociedade não sistemática. Porque por mais que a gente esteja nesse avanço, né, para
essa quebra de paradigma do século, que é essa compreensão dessa nova realidade, a gente ainda está bem submerso nessa visão ainda cartesiana, nessa visão parcelada de vida, onde a gente entende as partes. Se a gente for pensar assim em medicina, onde a gente vai para um médico ortopedista, por exemplo, ele não sabe nem como é que funciona o olho. A gente sabe que sabe porque eles estudaram, né, na medicina geral. Mas eles não querem, não sabe passar um remédio, não é da área, não quero falar, eu só entendo de osso. E está tão, hoje em dia, cartesiano e partido, que o ortopedista, hoje tem um ortopedista que é especialista em coluna, em punho, cada dia mais partido, ao invés de pensar de uma forma holística. Que bom que a gente está virando um pouquinho essa chavinha, que existem esses médicos integrativos e holísticos que vêm se adaptar a essa nova realidade de não nos parcelar em pequenos pedaços cada dia menores, se a gente parar assim para refletir, né? Não é só ortopedista, é o ortopedista especialista em punho, especialista em coluna, especialista em quadril, cada dia mais, né, reducionista. Diga, Maria José. Enquanto você fala aí, eu estou aqui pensando a dificuldade que o ser humano tem de colocar em prática, porque às vezes ele até sabe, já ouviu falar, mas na hora de colocar em prática, eu acho que é por causa da persona, talvez. Eu digo porque eu trabalhei em instituição de ensino superior por 30 anos. E às vezes eu vi os professores indo para a sala de reunião, planejar e fazer aquelas coisinhas, tudo bem feitinho, conectando tudo. Mas na hora do vamos ver, um entra num dia, o outro entra no outro, e não existe, na prática, não existe esse trabalho que seria. Então, é isso. Eles não conseguem, aliás, eu não estou falando por crítica, não, estou falando para a gente entender a dificuldade de colocar em prática, né, o que está escrito. E aí, na mesma disciplina que eu trabalhei no colegial de matemática, nem na mesma disciplina eles conseguiam interagir. Às vezes chegava, nem bom dia um dava para o outro, iam para a sala de aula. Às vezes até valoriza mais a sua disciplina, que é a do colega. Agora você imagina interconectar tudo isso que você faz, todas as áreas do conhecimento, né? Por exemplo, na universidade tem letras, geografia, história, ainda fica mais distante ainda. Eles só se veem no corredor, passando um para lá, outro para cá, né? Você vê a dificuldade. Enquanto você fala aqui, eu fico aqui pensando, meu Deus, é difícil, viu? É uma, se a gente pode assim citar, uma ideia utópica que está sendo transformada em menos utópica do que imaginávamos, em realidade, pouco a pouco, né? Porque, como Maria José falou, nem as ciências exatas às vezes se comunicavam, a matemática falava de uma forma, a física falava de outra, então a ideia hoje é a gente comunicar todas as formas de conhecimento, né? Diga, James. Inclusive, Maria José, me lembrou essa análise da experiência que o escritor Camilo Botelho vivenciou no livro Memórias de um Suicida. Se vocês analisarem esse livro, quando o Camilo Botelho ele passa um período no Vale do Suicida e é resgatado, e ele vai para uma grande colônia espiritual, se eu não me engano, chamado Legião de Maria, e dentro desta grande colônia espiritual, Maria José, tem o centro universitário. Lá tem uma grande universidade. E a metodologia de estudo, Camilo, ele vai ficar aproximadamente quase 50 anos vivendo nessa colônia,
e no centro universitário. No centro universitário, ele vai ter aula de filosofia e moral, ele vai ter uma aula com, o nome dele é Paminondas de Vigo, que vai dar vai mostrar ele em imagens, vamos dizer assim, isso na década de 20, né? Que o livro, Os Escritos de Ivone foi produzido. Ele vai ter aula do esboço geológico da formação do planeta Terra em imagens de 4K, não é? Tentando chegar lá naquela época. Então, aí Camilo, ele mostra a estrutura sistêmica da formação dessa universidade, aonde é preparado, muitos de nós recebemos essa qualificação de educação no plano espiritual, e que ele vai dizer que todas as formas de ciências, de filosofia, de moral, elas estão interconectadas com um grande sistema de rede, não é? E que esses espíritos que ficaram um bom tempo nessa universidade, eles receberam todo o investimento de quando reencarnasse, tentar se colocar em prática. Então, eles tiveram aula de moral, de ética, de física. Como é a aula de física quântica no mundo espiritual nessas universidades? Aí ele vai dizer, na linguagem de Camilo, do século XIX, o enredo se passa, a psicografia ocorre na década de 20 por Ivone Pereira. Ele vai dizer assim, há alguns assuntos nessa área das ciências exatas que fogem à nossa compreensão. E os nossos professores, eles tentam dosar o conhecimento de acordo com o nosso desenvolvimento moral. Então, como é que seria a disciplina que o próprio André Luiz descobriu? Se vocês prestarem atenção, o André Luiz, quando vai produzir Evolução em Dois Mundos, ele tem um acesso a essa informação, e ali é pura, vamos dizer assim, é a física quântica do plano espiritual. Não é? Apenas um fragmento para que a gente tenha ideia. Então, aí chegamos à conclusão de que tudo está em um planejamento muito bem organizado, né? É uma grande teia, é um sistema de rede muito bem organizado, né? E olha que é só o iniciozinho da organização do mundo espiritual, né? É uma colônia aqui pertinho da gente, está bem longe de uma organização. Inclusive, pois é, né, Cléber? Né? Eles falam que as colônias ultras evoluídas, colônias que não pertencem mais ao campo gravitacional do planeta Terra, colônias que habitam outras constelações, a estrutura de organização, de conhecimento que esses espíritos têm nessas áreas é algo que foge à nossa pobreza de linguagem. Até porque o próprio Livro dos Espíritos, ele sinaliza lá, se vocês prestarem atenção, que os espíritos, ele dá uma sinalização quando ele apresenta a escala espírita. Ali na escala espírita, ele vai mostrar, o nível de conhecimento que vocês estão é esse aqui, ó. Agora, quando a gente chega lá no patamar de espíritos puros, o conhecimento da formação da vida é algo assim que a gente não consegue conceber por conta da nossa... A capacidade neuronal nossa ainda não suporta esse autoconhecimento de ultraevolução desses seres que foge à nossa compreensão. Então, vamos ter paciência, né, James? Ainda bem que a gente chega lá, de pouquinho em pouquinho. Que bom ouvir isso. Me deu assim, uma esperança, né, que a espiritualidade está aí trabalhando para que tudo isso aconteça, né? Sim, com certeza. Isso aí, Kessia, o Maria José, você acha, Maria José, que Tesla... e eu só vou falar de Tesla e de Albert Einstein. Quando ele reencarnou, ele já reencarnou sabendo da física quântica espiritual, minha amiga. É verdade. O que o Albert apresentou
eram os fragmentos dos estudos que ele realizou no plano espiritual antes dele reencarnar. Ai, que delícia. Há um livro Chega a chamado... dar uma cócega no coração de ouvir isso. Pois é, ele por um médico que escreveu um livro, César Fructuoso, Paulo César Fructuoso, escreveu um livro, Alienígena ou Médiuns. Eu acabei de ler esse livro, James. Ele tem lá esse capítulo lá, Tem. Alienígenas, que ele fala isso, né, que o Albert Einstein, ele foi o espírito que reencarnou trazendo esse conhecimento oriundo de outros mundos, de outras, sabe, outras galáxias. É verdade. E aí, tipo, muitas dessas coisas que a gente já adentrou aqui nessa reflexão já é da teoria geral dos sistemas, que foi dado um pontapé inicial pela tecnologia, né? E aí, nessa teoria geral dos sistemas, ela é uma ciência da totalidade, que até agora era considerado meio que um conceito vago, até Bertan Fay trazer uns detalhes de forma mais detalhada, de forma mais elaborada. Seria uma disciplina matemática em si mesma formal, mas aplicável a várias ciências empíricas, né? Então, ele traria aqui conceitos que materializariam as ideias que antes eram mais vagas, né? Que na tecnologia eram apenas ideias. Ele acabou formulando, né, teorias matemáticas para sair daquela ideia de que, segundo a lei, né, da termodinâmica, como a gente falou, a gente estaria migrando para uma entropia constante, né? Ou seja, uma desorganização constante por causa da perda de energia. E aí o que Bertan Fay falou é que ele reconheceu que organismos vivos são sistemas abertos que não podem ser descritos pela termodinâmica clássica. Então, todos os sistemas organizados que envolvem organismos vivos, eles fogem muito dessa lei da termodinâmica clássica e reducionista, e que são sistemas que precisariam se alimentar desse fluxo contínuo de matéria e energia extraída dos seus ambientes para se conservarem vivos. Por isso que a gente fala, né, de ecossistemas, de um sistema retroalimentando o outro, do sistema vegetal, né, dos vegetais, dos animais, dos seres humanos aí, animais também envolvidos nesse sistema da retroalimentação, do círculo da matéria nesses sistemas. E aí Bertan Fay, ele descreve, por exemplo, um estágio de equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? Ora, existem esses momentos de caos, de aparente desorganização constante, que se autorregula. Ou seja, ele trouxe aqui, por exemplo, conceitos dessa teoria de sistemas que a gente pode trazer para várias disciplinas de estudos, que, como a gente já viu anteriormente. Então, segundo Bertan Fay, apesar de serem formados por diversas partes independentes, os sistemas eles possuem características e atributos únicos, que não existem em nenhuma de suas partes isoladas, que são, por exemplo, propósito. Não existe numa parte isolada, porque o sistema visa atender uma finalidade que não pode se satisfazer por nenhuma das partes isoladas. No caso do corpo humano, a vida em si, né? Só compreendendo essa interligação de todos os sistemas que formam esse organismo maior humano, a gente entende que eles têm um propósito juntos: manter essa máquina biológica viva. Além de outra questão, que é o propósito, que só o sistema integrado tem, diferente das partes, a ideia de totalidade, tendo em vista que os sistemas são organismos. Qualquer alteração sofrida em uma das partes produzirá consequência em todas as outras. Apesar de serem sistemas individualizados, mas que têm ligação entre si, não existe a falência de um dos nossos sistemas sem ter reflexão nos outros. Não é verdade? Tanto quando tem alguém internado, muito doente ou em coma, começa a ter falência, por exemplo, nos rins. Aí, quando começa a ter essa falência mais agravada nos rins, a gente sabe que vai falhando os outros sistemas, porque o rim ele é o filtro, né, do nosso organismo. Então, quando Bertalan Fay ele traz aqui a ideia de que todos os sistemas
qualquer alteração sofrida em uma das partes produzirá consequência em todas as outras, ele traz justamente essa ideia de interligação desses sistemas. E aí aqui eu fui dar uma olhada assim, além dessa ideia do organismo humano, um exemplo, por exemplo, de sistema organizacional e que tem um feedback, uma retroalimentação, é um termostato, por exemplo. É um aparelho, né, físico, né, um aparelho um mecânico em si, que é regido por leis da física e da matemática, que é responsável por manter a temperatura num lugar, geralmente em ambientes mais frios, né, em em países mais frios, né? Planetas mais frios deve ter também, mas em países mais frios. Então, conforme a temperatura naquele lugar aumenta, né, o termostato, agora também existe termostato, por exemplo, nos nossos computadores, né? Quando a temperatura vai aumentando, existe um termostato aqui dentro dessa máquina que a gente está, né, aqui se falando, mas eu falei em países mais frios, porque existe termostato nas casas também, nesses países mais frios. Mas hoje, quase todas as máquinas que nós utilizamos têm um termostato dentro. Como é que funciona esse termostato, né? Quando a temperatura começa a aumentar, o termostato ele responde ali automaticamente, ligando ou desligando um ar-condicionado ou um aquecedor. Então, se a temperatura começa a elevar muito, começa a ficar quente, esse termostato liga automaticamente um ar-condicionado ali. Então, ele é um sistema aberto que é programado para manter-se em equilíbrio, né? Conforme ele recebe esses possíveis desequilíbrios. Olha, a temperatura começou a aumentar aqui. Se a gente não fizer alguma coisa aqui automática, porque é um sistema, né, vai pegar fogo aqui. Então, está migrando para uma entropia, uma desordem, mas existe uma retroalimentação de organização ali, onde é ligado um ventilador ou um ar-condicionado que volta ao equilíbrio. Quando começa a esfriar demais, esse ar-condicionado, esse ventilador é desligado automaticamente. Então, os sistemas, né, a teoria dos sistemas, os estudos, esses novos estudos sistemáticos e holísticos, eles buscam esse entendimento também desse feedback, de retroalimentação e de equilíbrio e homeostase. Então, eu fui buscar, além, né, de organismos, além daquela ideia que eu citei aqui anteriormente também de autorregulação social, de mercado, essas ideias também nas máquinas, que também tem, por exemplo, esse exemplo do termostato. Então, a entrada, né, desse input, que ele chama, que seria uma entrada recebida pelo termostato, essa mudança de temperatura, funciona com um feedback negativo, pois força uma resposta contrária do sistema, né? Se a entrada é calor, ocorre frio. Então, ocorre um equilíbrio por conta desse possível desequilíbrio, uma auto-organização dentro do próprio sistema. Diga, Josefa. E a gente vê isso assim com muita simplicidade, até sem nem prestar atenção, na geladeira, no ar-condicionado. Ele mesmo se desliga na hora que não há mais necessidade de ele estar operando, tanto no ar-condicionado como na geladeira. Sim. A maioria desses nossos aparelhos, eles têm esse termostato embutido dentro deles mesmo, né? E a gente consegue observar, né, não só biologicamente, mas como essas regras e essas, se a gente pode assim dizer, essas, como é que eu posso dizer? Vixe, sumiu a palavra. Sumiu real. Vá falando que ela aparece. Esses conceitos são utilizados em várias áreas, né? De autorregulação, de partes interligadas para um propósito, em como algo que acontece em uma parte reflete em todo o organismo. A gente só consegue compreender isso pensando de forma integrada
e holística, não pensando nas partes como os antigos, né, principalmente os cartesianos da época de Isaac Newton, René Descartes, pensava. A gente não tinha como pensar nessa homeostase autorreguladora pensando apenas nas partes, né? Então, hoje, a gente acabou conversando um bando e a gente só estudou duas páginas do capítulo, né? Então, semana que vem a gente vai ter esse pequeno recesso, como semana que vem a gente não vai estar aqui, e de hoje a 15 a gente retorna pela página 120. Foi até bom que é um tópico novo, que é cibernética. E essa parte de cibernética traz muito do que a gente estudou aqui, porque é uma micro é, disciplina dentro da teoria geral dos sistemas. Então, a gente vai entender os ciberneticistas, a ideia de feedback e retroalimentação, que eu já citei aqui de forma mais superficial, mas ele explica aqui um pouquinho mais na frente. Teoria da informação, cibernética do cérebro. Então, semana que vem, não, de hoje a 15, a gente volta aqui, né, para esse mesmo capítulo de título Teoria de Sistemas Clássicas, com o tópico cibernética, né? Que antes eu imaginava que cibernética era uma ciência só do computador, mas vocês vão ver que não é. É muito mais. Quando a gente fala de cibernética, a gente está falando, parece que está falando de coisa de computador, de robô, né? É muito grande o que estuda cibernética. E aí a gente vai ver de hoje a 15, certo? Kessia, Diga, James. quando... Isso é para a gente queimar os nossos neurônios, né, Kessia? Mas viu, dona Josefa Conceição, meus amigos? Quando André Luiz ele teve no centro dos mensageiros para traçar para ele ver pessoalmente a construção dos corpos que eram elaborados e plasmados na linguagem que ele chamou na época de mapas cromossômicos. Essa é a palavra que está lá no livro. Na realidade, é uma cibernética espiritual. Quando ele entrou lá no centro dos mensageiros, era uma verdadeira cibernética biológica. Então, todo o conhecimento humano mais avançado que nós temos hoje na Terra, ele teve a sua origem dessas realidades espirituais, dessas universidades, desses conhecimentos espirituais. Até porque o André Luiz, quando ele chegou em nosso lar, ele teve que rever o conceito dele de médico. Freud, eu não sei se vocês sabem, Jung, especialmente Jung, quando ele chegou, perdão, desculpa, Dr. Juliano Moreira, quando ele chegou no mundo espiritual, ele teve que rever o conceito dele de psiquiatra, porque ele teve aulas com Eurípides e com outros, e ele disse, olha, eu cheguei aqui e tive que rever todo o meu conceito de psiquiatra. É outro conceito, é outra medicina, é outra física quântica espiritual. Então, a cibernética é uma palavra que já era utilizada já há muito tempo nas esferas espirituais. Não venha dar spoiler, não, porque é só semana que vem. Então, gente, deixa eu ver. Eu vou pedir para. Diogo, pode fazer nossa prece final hoje? Diga, Dea, deixa a Dea falar aqui antes da gente finalizar. Gente, desculpa, foi sem querer. Ah, tranquilo. Então, diga, pode fazer a prece final, Diogo? Posso? Por Manda. favor. Manda. Amigos espirituais, companheiros integrantes deste grupo de estudo. Nesta conclusão das aulas, vamos agradecer
ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos possibilitar este conhecimento, que este momento de transição obriga-nos a pesquisar, a procurar um entendimento tão sublime e tão necessário para a compreensão da realidade em que vivemos. Agradeçamos a nossa irmã, ao nosso irmão James também, que traz para nós a demonstração de um conhecimento tão necessário para compreensões maiores, que nesse instante foge de todos nós, mas que nos parece como uma chamada de atenção para o movimento todo que é feito pela própria ciência, suportando ou sendo suporte da espiritualidade que nos fornece esse conhecimento para abrir as nossas mentes para os ensinamentos que agora chegam, abrindo mais e mais e mais a condição de que possamos entendermos nós mesmos como os integrantes deste planeta. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade a todos nós permitida. Obrigados, 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 mentores espirituais, que tomam a sua responsabilidade nos conduzir neste grupo de estudos, trazendo cada dia mais os ensinamentos que abrem a nossa consciência para vermos a vida além do sistema normal que enxergamos e, consequentemente, abrimos para o conhecimento maiores que já se apresenta em nossas vidas, como os espíritos ainda a se arrastar por este planeta de amor e de paz. Portanto, graças ao Pai Eterno, graças ao Mestre Jesus, graças aos Espíritos que dedicam o seu tempo para nos ensinar o que é, com toda a dificuldade que temos de compreender. Mas insiste e insiste de mostrar que todos nós estamos em um grande sistema, governado pela espiritualidade, governado por esses espíritos angelicais, que vem trazer para nós cada vez mais o amor de Jesus para todos nós. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus Amém. cada vez mais força para compreender. Muito obrigado. Amém. 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 Assim seja. Assim Até semana seja. que vem, gente. Beijo. Até. Um abraço a Boa noite. todos. Ela Até ficou semana toda que vem. caladinha hoje. Quem foi? Estela ficou toda